Já viu um ditado que diz: reforma na casa dos outros é refresco? Pois é, minha amiga, eu tô reformando a minha casa agora, depois de reformar muitas casas de muitos clientes, e eu tô vivendo na pele o estresse que uma reforma pode causar, principalmente morando dentro da casa. Se você não me conhece, está chegando por aqui agora, eu sou a Nath Ingraça, eu sou arquiteta e esse aqui é o canal O de Casa, onde eu dou dicas de organização, decoração e tudo para deixar o seu dia a dia de cuidados com a casa mais prático. E reforma não tem nada de praticidade, mas eu vou te dar algumas diquinhas para ajudar você a se organizar nesse período tão complicado que é o período de uma reforma. Se você tem medo de reformar, se você tem medo de começar uma reforma por conta de custo, de prazo, de sujeira, vem comigo, assiste esse vídeo até o final que eu vou te tranquilizar e vou te dar uma opinião de quem está passando por uma reforma e de quem já fez muitas reformas, de coisas que você pode fazer para minimizar aí o estresse do dia a dia de uma obra. Bom, minha primeira dica, se você está querendo começar a reformar, é ter um projeto. E aí você vai pensar que eu tô puxando sardinha aí pro lado dos arquitetos, convencendo você a contratar um profissional. A verdade é que o projeto é alguma coisa ali que você vai ter visual para ilustrar o que você quer que seja feito. Ele pode ser feito por um arquiteto ou pode também ser feito pelo dono da obra. Você pode pegar inspirações aí no Instagram, no Pinterest. O importante é que você tenha uma imagem que mostre como você quer que fique a sua reforma. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, para você conseguir verbalizar para a pessoa que vai executar. Imagina que você foi encomendar um vestido feito sob medida. Só que chegou lá, você não tinha imagem nenhuma e você descreveu para a costureira como você queria que o vestido ficasse. Quais as chances de você chegar no dia de receber esse vestido e tá uma coisa completamente diferente do que você imaginou? Engraçado que quando a gente pensa em fazer roupa ou cortar o cabelo de um jeito, a gente sempre leva alguma referência e procura da melhor forma possível orientar quem vai executar para ficar do jeito que a gente sonhou. Mas com reforma, não. As pessoas simplesmente passam as medidas e decidem ali na hora com o empreiteiro como vai ficar. E isso faz muita diferença no final, porque você não teve um projeto. Então você não tem como cobrar aquela pessoa de que está executado errado, sendo que você não explicou direito. Então o projeto está aí para isso. Ou um profissional, um arquiteto, um engenheiro vai desenhar o que ele quer que seja executado, combinar com você direitinho, e aí você tem algum documento para cobrar, falar, ó, para o empreiteiro, você tem que fazer dessa forma. Ou você mesmo pode desenhar, esboçar, pegar alguma imagem de referência, mas é importante que você tenha uma orientação visual, precisa ser visual, não só verbal ali explicando, de como você quer que fique. Até mesmo para você, porque às vezes a gente imagina alguma coisa e na hora que desenha, coloca no papel ou vê como ficou, fica diferente do que a gente imaginou. Então o projeto está aí para isso. É legal sempre ter um 3D, não é só aquele projeto, só a planta, não. É legal você ver num 3D para você conseguir imaginar como vai ficar, se é realmente aquilo que você quer e conseguir explicar para quem vai executar. Se você manda fazer um projeto, ele sai sob medida para você, dá para ocupar muito melhor o espaço, o que é muito válido em ambientes pequenos. E também em marcenaria, é muito bom você ter um projeto que você pense em cada detalhezinho. Então, eu acho que o primeiro passo para você começar a sua reforma é você ter um projeto, feito ou não por um profissional, mas se você fizer com um profissional, fica melhor. O segundo passo da sua reforma, para você não ter dor de cabeça, é se planejar antes de começar a reforma o máximo possível. Principalmente se você for ficar morando na reforma, assim como eu. Planeja tudo. Quando você vai comprar o material, onde esse material vai ficar armazenado, onde os pedreiros vão entrar e sair, que banheiro eles vão usar, que parte da casa eles vão acessar, o que você vai fazer para o seu cachorro não escapar, pequenos detalhes que no dia a dia podem deixar sua reforma muito estressante e você consegue planejar antes. Quer ver um exemplo? A época do ano que você vai fazer sua reforma. Eu vejo muita gente planejando uma reforma de fachada, por exemplo, e começa a reforma em novembro. Gente, de novembro a março, todo mundo sabe que só chove em praticamente todo o Brasil.
Então dá uma pensada nisso, aonde vai ser sua reforma, pegar meses que não tenham tanta chuva se você for fazer uma reforma externa, pensar quando você vai ter férias, quando seus filhos vão ter férias, como vai ser a organização da sua casa quando essa reforma estiver rolando. O máximo que você conseguir se planejar antes de começar a reforma vai deixar o seu dia a dia de reforma menos estressante. A terceira dica em relação aos gastos. Reforma gasta muito dinheiro, ainda mais se você não planejar muito bem. E mesmo planejando bem direitinho, o que eu recomendo? Que você considere um excedente, uma gordura ali, um tanto que vai ser a mais na sua reforma, mesmo você tendo se planejado nos mínimos detalhes, porque a reforma sempre excede um pouco. Por que isso acontece? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai trocar o piso do seu ambiente e você estimou o custo da mão de obra e somou o custo do piso e falou, vai custar X. Mas tem vários outros custos que você, como não tem experiência de obra, vai descobrir só quando o piso estiver sendo assentado. Por exemplo, espaçador, você vai precisar comprar, argamassa, rejunte. Se for uma régua grande, você vai precisar de cunha para deixar seu piso nivelado. Então, são vários outros itens que você vai começar a ser solicitada só quando a obra começar. Se você tiver um empreiteiro muito bom, que ele já tenha feito várias obras, ele vai acabar te orientando em relação a isso. Mas mesmo os empreiteiros mais experientes esquecem vários detalhes. Aqui em casa, por exemplo, tem várias coisas que eu não planejei e eu tenho uma vasta experiência em obra e vira e mexe, falta algum material ou alguma coisa excede o que eu havia me planejado em relação aos gastos. E tem também o famoso JAC. Já que você está trocando uma parte ou fazendo alguma coisa na casa, a gente acaba incluindo pequenas outras coisas na reforma que acabam encarecendo. Por exemplo, você está fazendo o revestimento de uma parede e você se lembrou que ali falta uma tomada. Já que você está com aquela parede toda aberta, toda sem revestimento, ali é a hora de colocar a tomada. Como diriam os pedreiros aqui em casa, aproveita que o circo tá armado e já faz tudo que você quer fazer, porque depois o circo vai embora e não volta mais. E é bem isso, quando você já tá com tudo ali bagunçado, se você lembrou que faltou uma tomada ou que você queria consertar uma trinca que tá ali faz tempo e você não conserta, quando você tá em reforma é a hora de já fazer aquilo. Porque depois que todo mundo for embora, sua casa estiver limpinha, você vai demorar bastante tempo para querer encarar outra reforma de novo. Então, se planeje para ter um excedente de 20 a 30% do que você planejou gastar quando sua obra começar. Assim você vai levar sem dor de cabeça e não vai se assustar com os gastos extras que sempre tem. Outra coisa para você se planejar bem é em relação ao prazo. O prazo de uma reforma nunca é um prazo muito fechado. Eu brinco que a reforma nunca acaba. Não tem uma data que a reforma acabou. Ela vai acabando aos poucos. E esse acabando, às vezes, demora 2, 3 semanas. Então, se você tiver com um prazo muito curto, muito engessado, ou porque vai vencer o aluguel de algum lugar e você precisa se mudar, ou porque você separou um período de férias e ele vai acabar, nunca trabalhe com prazo muito curto, porque as coisas numa reforma atrasam. Material atrasa bastante, mão de obra que depende, uma pessoa depende do serviço da outra, acaba atrasando. Por exemplo, você vai fazer um forro de gesso e o gesseiro não consegue ir porque o eletricista não deixou o fio passado. E aí o eletricista atrasa o trabalho do gesseiro e assim vai. Então, como os serviços são muito encaixados, um profissional depende do outro, é muito comum a reforma exceder o prazo que você estava imaginando. Então, para ser realista e não se estressar, sempre considere um prazo um pouquinho maior para você trabalhar ali com alguma folga. Não marque compromissos assim muito próximos com a data do fim da reforma, porque a reforma nunca acaba, ela vai acabando e sempre vai ficando umas coisinhas ou outra que você vai finalizando aos poucos. Se planeje considerando esses prazos. E na hora de fazer suas compras também é bacana você se planejar. Eu vejo muita gente que quer trocar o piso da casa, chama o pedreiro tirou todo o piso existente e aí que ela vai pensar em comprar o piso novo. Piso e revestimento tem prazo de entrega, às vezes chega
a 20, 40 dias, então considere isso. Marcenaria também tem um prazo longo para entregar, geralmente 60, 90 dias. Então pense tudo na sua reforma que possa lhe demorar para chegar e já vá encomendando antes, às vezes antes mesmo até de começar a reforma, para que a falta de material não atrase mais e não comprometa os prazos. Por último, e não menos importante, aliás, eu acho que é o item que tá mais me deixando estressada aqui na minha reforma, é a sujeira. Toda reforma tem muita sujeira. A princípio, a minha reforma era para ficar contida mais na área externa da casa. Então eu pensei, vai ser só lá na fachada, a sujeira não vai entrar aqui para dentro de casa. Mas entra, gente. A reforma é uma coisa impressionante. Eles lixam, eles cortam, sei lá o que eles fazem, que soltam um pó fininho, que ele vence qualquer janela, qualquer barreira. Então considere que sim, vai ter sujeira. Se você tem problema com isso, é melhor você se mudar na hora que essa reforma estiver acontecendo. Se você tem alergias, você não consegue lidar, mas não vale a pena se estressar por causa de sujeira na reforma, porque é um dado, gente, vai ter reforma, vai ter sujeira. O que você pode fazer para minimizar é ir estancando os lugares da reforma. Então, por exemplo, a reforma, se ela for ser na sua cozinha, fecha tudo com lona, forra tudo, coloca fita crepe nas frestas, paninho em tudo, assim, nas frestas, para o pó entrar o mínimo possível. Limita a circulação do pessoal, para a pessoa não passar com a bota suja por dentro da sua casa. Tenta pensar nos acessos para que ela acesse sempre por fora. E se você vai fazer vários ambientes, vai fazendo um ambiente por vez, sempre pensando assim, vou fechar a sujeira na cozinha, depois na hora que eles finalizarem eles vão para a sala, depois no banheiro. E a dica maior é fique zen, porque se tem reforma vai ter poeira, tô falando por experiência própria, e essa para mim tem sido a parte mais difícil de lidar com a reforma. Mas é muito bom, no fim dá tudo certo, e a minha dica principal é foca na obra finalizada. Você tá fazendo essa reforma que é para deixar sua casa mais bonita, então no final vai ter tudo valido a pena. Fica zen e vale muito a pena reformar. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve para ver mais conteúdos aí sobre casa, decoração, organização, reforma. Se você quiser sugerir algum conteúdo para eu vir falar aqui no canal, coloca aqui nos comentários do vídeo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau!